Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos em mais um culto, aleluia, para adorar, bendizer, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Prepare-se na sua casa, prepare-se no seu lar, pegue a sua Bíblia, aleluia. Tenha a alegria de pegar a sua Bíblia na mão, de abrir a sua Bíblia, aleluia, de pegar nessa palavra, ó. Daqui que essa é a palavra de vida eterna para mim, para você, aleluia, Jesus. É daqui, aleluia, que sai. Leia, releia, se alegre, aleluia. Leia na hora de acordar, na hora de dormir, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, porque Deus tem vitória para nós. Deus tem vitória para a sua igreja, Deus tem vitória para o seu povo. Que Deus esteja te abençoando, abençoando a sua casa, abençoando o seu lar, abençoando a sua família, aleluia. Esta noite de hoje, meu irmão e minha irmã, Deus tem uma palavra para o meu e Deus tem uma palavra para o seu coração também. Deus tem uma palavra para nós, aleluia. Toda vez que Deus traz uma mensagem, aleluia, ela vem do alto, aleluia, e ela pega eu e você, aleluia. Nunca nós, aleluia, na condição de pregador, temos o poder de estar fora da pregação, aleluia, Jesus. Quando Deus está falando, aleluia, tudo que Deus está falando, aleluia, Ele está falando primeiramente para a primeira pessoa que está ministrando a palavra dele, no caso sou eu, nessa noite de hoje, aleluia, e assim sucessivamente, aleluia. Me lembro do culto da semana passada, culto maravilhoso, do pastor João Batista, aleluia, onde ele pregou o nosso inimigo, aleluia, aleluia, nossa luta é contra o nosso inimigo, o diabo, aleluia, Jesus. É o diabo que é o nosso inimigo. Ele escorreu sobre vários textos, aleluia, Jesus, e Deus falando conosco, aleluia, dessa luta que a nossa carne tem contra o Espírito, aleluia, e vice-versa, aleluia, Jesus. E hoje Deus tem uma palavra para nós também remetida a isso daí. João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, vai falar, aleluia, de uma passagem da mulher samaritana. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A mulher samaritana é uma mulher, aleluia, uma passagem, aleluia, que ilustra muitas coisas. Primeiramente, porque Jesus não poderia pisar, passar, andar, estar na cidade de Samaria. A Samaria era uma cidade proibida de se passar ali, aleluia, Jesus, pelos judeus. Quem passasse por Samaria seria considerado impuro. Tanto é que Jesus faz a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é um tapa na cara na maioria das pessoas, de todas as pessoas que muitas vezes nós achamos religioso, né? Aleluia, Jesus. Ele conta aquela passagem, aleluia, que um homem é assaltado, aleluia, e passa ali um levita, não ajuda, passa um sacerdote, não ajuda, passa não sei quem, não ajuda, e quem que ajuda? O samaritano. O menos improvável faz a vontade de Deus. Jesus pergunta para um advogado da lei que foi interrogá-lo, e para quem que fez a vontade de Deus? Ele tem que responder o samaritano. Ele falou, então faça igual ele, que você vai. E muitas vezes, aleluia, Jesus estava ensinando, aleluia, como que era difícil para o povo judeu entender que cumprir na prática a palavra de Deus é importante para nós. Aleluia, perceba que nessa parábola do samaritano, Jesus, ele não está reprovando pecados morais, ele reprova mais a nossa conduta. Pode perceber na palavra de Deus, não que ele defenda o que é errado, imagine, aleluia, mas a falta de comprometimento com a palavra dele, aleluia, aleluia. Nós aprendemos que na palavra de Deus está escrito o quê? Que o Senhor virá buscar um povo zeloso e de boas obras. Zeloso e de boas obras. Quem diz é a palavra de Deus, aleluia. Agora, se eu não estou sendo Camilo, a palavra é para mim, né? Eu não estou sendo zeloso e não tenho boas obras, aleluia, Jesus, isso é um problema meu com Deus. E se é para mim, para você, é um problema nosso com Deus. Quem vai poder nos advogar diante de Deus? Aleluia, Jesus. Eu, Camilo, que vos falo nessa noite, posso apresentar 1000 justificativas de que eu sou uma boa pessoa. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mas quem vai falar por mim vai ser Deus que vai falar. Você realmente era. Ou então você não era nada, rapaz. Aleluia, um povo zeloso e de boas. Não é só zeloso. Não adianta ser só zeloso. Tem que ter as boas obras, aleluia. Se não for Deus nos ajudando, meu irmão e minha irmã, ai de muitos de nós, ai de mim, como diz Isaías, ai de mim, que eu vou perecer, aleluia, Jesus.
pois sou homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuro lábio. Perceba que Isaías não fala que os outros são de puro lábio, ele também está no pacote, ele também está no pacote da coisa errada. Até que ele fala, ai de mim. Ele não está preocupado, ele fala, ai dos outros, ai desse, ai daquele outro, hein? Aquele outro lá, aquele lá, não sei não, hein? Ai desse, ai daquele outro. Você percebeu aquela pessoa ali? Aquela pessoa ali, essa pessoa aqui, essa pessoa aqui, aquele ali, aquele está percebendo? Ai de mim, Isaías. O nosso problema é que muitas vezes nós não gostamos de ler a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E refletindo o que está escrito aqui, ó. Aleluia. Muitas vezes, se eu, Camilo, estiver descumprindo a escritura, aleluia, cabe a você, meu irmão e minha irmã, me repreender e falar, Camilo, de acordo com a palavra, essa postura aí está errada, a sua aí. Aleluia, Jesus. Vamos ver o que Jesus vai fazer quando ele se deparar com a postura de uma mulher samaritana. João capítulo 4, versículo número 4, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, para uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó dera para seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado da caminhada, assentou-se junto da fonte. Era cerca da hora sexta. Então veio a mulher de Samaria tirar água. Ele disse: Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Respondeu a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Até aqui, aleluia, Jesus, o Senhor fala conosco através da sua palavra de maneira esplendorosa, de maneira grandiosa, de maneira gloriosa, aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Perceba que, aleluia, Jesus, a hora que Jesus foi, aleluia, pegar, aleluia, se encontrar praticamente com aquela mulher, era a hora sexta, aleluia, Jesus, aleluia, era um horário, aleluia, diz a cultura da época, que não era um horário de se retirar água, aleluia, não era um horário público de se retirar água, era um horário que apenas as pessoas com uma baixíssima dignidade humana poderiam estar naquele lugar, aleluia. Perceba que Jesus, ele, aleluia, Deus, ele se rebaixa o que tiver que se rebaixar, aleluia, para ter um encontro comigo e com você, aleluia, Jesus. Já percebeu, aleluia, que por mais que nós tenhamos uma postura, aleluia, de não estar ouvindo, de não estar entendendo, de não estar assimilando, ele se rebaixa o que for preciso para alcançar como ele alcançou essa mulher samaritana, aleluia, Jesus. E ele vai, ele pega, dá-me de beber, aleluia, Jesus, glórias a Deus. E aquela mulher, aleluia, Jesus, versículo número 9 diz assim: respondeu-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu? Aleluia, Jesus. E aí vem aquela passagem lá, e Deus falou conosco, aleluia, e que Ele me trouxe a memória agora no começo, zeloso, mas não é só zeloso, e de boas obras, aleluia, Jesus, zeloso e de boas obras, aleluia. Aquela mulher era zelosa, ela falava: peraí, eu sou samaritana, você é judeu, como sendo tu judeu, vem falar comigo? Porque os samaritanos não falam com o judeu, aleluia, Jesus. É interessante como que aqui, nessa passagem, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, aleluia, como que às vezes uma pessoa, ela consegue entender que ela está certa, aleluia, no aspecto religioso, mas não no aspecto divino. Zeloso, mas não tem boas obras. Era o que essa mulher era, zelosa, ali aparentemente. E às vezes nós estamos igual a essa mulher. A palavra também é para mim, aleluia, zeloso, tem um zelo tremendo pelas coisas de Deus, tem um zelo ferrenho pelas coisas. Olha como que eu tenho um zelo, vou orar aqui e vai cair um fogo que vai matar todo mundo que não obedece às coisas de Deus, igual João com Tiago fizeram, os filhos do trovão, olha lá para que caia fogo e mata todo mundo. Jesus falou para eles: vocês esqueceram de quem vocês são filhos? Vocês esqueceram de que espírito que vocês servem? Que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é ira. Se você é uma pessoa irada, pode ter certeza que ela não está com o Espírito Santo. Eu me iro facinho, eu sou igual um vulcão. Eu explodo, puf! Quando eu explodo, queimo todo mundo.
ataca todo mundo. Perceba que o vulcão, uma característica do vulcão é não chegue perto dele, porque na hora que ele explodir, ele atinge todo mundo, aleluia. Cai lava em todo mundo, machuca todo mundo. Eu sou igual a um vulcão, eu, Camilo, sou igual a um vulcão. Na hora que eu explodo, puf, atinge todo mundo, aleluia, Jesus. Aleluia, pode ter certeza que se eu sou assim, pode estar tudo na minha vida, menos o Espírito Santo. Tudo, pode estar qualquer coisa. Se você, meu irmão e minha irmã que está nos ouvindo nessa noite de hoje, é uma pessoa irada, é uma pessoa que é difícil chegar perto de você, e você explode igual um vulcão, porque atinge todo mundo, aleluia, eu e você precisamos nos esvaziar dessa pessoa cheia de ira e nos encher da pessoa que se chama Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, porque nós não somos filhos da ira, nós somos os filhos do Espírito Santo, o filho da obediência, o filho da paz, o filho do Senhor. Aleluia, Jesus e glória a Deus. Jesus ele estava cheio de razão ali, Jesus, né? Sempre Jesus está com a razão, mas não a razão que eu e você temos. Aleluia, razão de verdade, razão da parte de Deus, porque às vezes eu posso ter razão numa coisa pequena, mas posso perder minha razão inteirinha, perdida, por conta da minha atitude. Esses dias foi lido na igreja, no culto de terça-feira, Eclesiastes capítulo 9. Eu continuo a leitura de Eclesiastes capítulo 9 e tem Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, leia aí na sua casa, diz assim que uma mosca, ela pode contaminar todo um perfume, e assim também a estultícia, ela faz você perder toda a honra e sabedoria. Isso aqui é maravilhoso. O tamanho de uma mosca para perder um perfume, uma estultícia nossa, uma postura nossa errada, pode comprometer toda a sabedoria e toda a honra que Deus havia preparado para nós, aleluia, e Jesus. E essa passagem que está em Eclesiastes capítulo 10 não está escrito, olha, é para Camilo, olha, é para Beltrano, olha, é para todos nós, a palavra é para todos nós que tivermos honra e sabedoria. E a mosca da estultícia de Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, pousar sobre nós, a Bíblia diz que ela compromete todo o perfume de Cristo. Todo aquele perfume que estava ali é comprometido por aquela mosca, aleluia, Jesus. Então, aleluia, Jesus, essa mulher samaritana, ela estava cheia de pomposidade para falar comigo. Como você vem falar comigo? Pedir água para mim, que negócio que é esse? Que você vem falar comigo, aleluia, Jesus. Às vezes, Deus, ele vem de forma tão carinhosa, tão amorosa, porque Deus é amoroso, Deus é carinhoso, aleluia. Muitas vezes eu não sou, muitas vezes você não é, aleluia, Jesus. Nós não temos nem condição humana, nem espiritual, ninguém tem de se comparar com Deus em bondade e misericórdia, aleluia, Jesus. Ninguém tem condição humana, ninguém tem condição humana de se comparar com a bondade e com a misericórdia de Deus. Por esses dias eu vi uma mensagem maravilhosa. As palavras são as chineladas e é por elas que eu te amo, porque ela fala a verdade. Porque o Evangelho, ele conforta e consola aqueles que estão atribulados, mas ele coloca em tribulação aqueles que estão acomodados. Ele tem um duplo poder, e ao mesmo tempo que eu estou ouvindo a verdade que diz, você está errado, aquilo me conforta. Porque eu saio dessa autossuficiência do meu conhecimento, do meu status, da minha posição de zeloso, e caio na dependência do Filho de Deus, que é o único a quem eu devo adorar. Por isso que a gente vai contra sempre eu estou pregando aqui, indo contra o movimento que parece natural nos dias de hoje. As pessoas dizem que se convertem assim. Eu fui num lugar, não importa qual religião, eu não gostei muito do que ele falou, eu não volto mais aqui. Eu fui num outro, o que ele falou é legal, mas aquele que cantou um negócio que eu não gostei, eu não venho mais aqui. Tem outra hamburgueria aqui perto? Tem uma lá, legal. Aqui tem queijo, mas a maionese, sei, a recepção, não achei legal, não curti. Até que eu acho uma religião que fala o que eu gosto, que aprova quem eu sou, que não me atrapalha, que não agride minhas convicções, que não prega ou não ensina nada que venha contra as minhas posições escolhidas nessa terra. E quando eu acho alguém, tipo um alfaiate, que faz uma roupa sob medida, aí eu digo, me converti a essa religião. Converteu o quê? Você continua no mesmo rumo, você continua no mesmo caminho, você só achou alguém que te aplaude. Evangelho é morte, é mortificar a carne todos os dias. Sabe quem é do reino e do evangelho? É quem diz, eu preciso começar tudo de novo. Essa é a igreja, a união de pessoas que descobriram que
a vida delas não tem sentido. A equação da vida não se resolve se eu não colocar uma constante, Cristo. A minha equação não vai dar resultado algum se Jesus não estiver nela. Eu sou um pecador, eu preciso de Jesus todos os dias. Se tirar Cristo de mim, não sobra nada, só sobra o esterco. Isa, você não acha que isso é muito pesado? A gente pode rasgar isso do Evangelho, podemos até reescrevê-lo ao seu bel prazer. É uma escolha. Você pode fazer uma escolha de dizer: eu não quero seguir a esse Jesus. Ótimo. Não, mas esse texto que está assim, eu vou reinterpretá-lo de um jeito que eu acho melhor para mim. Ótimo. Construa um Deus à sua imagem e à sua semelhança, não tem problema. Mas pode, Zé, pode tudo. Ninguém é proibido, de nada. O mundo está aí para você viver o que você quiser e fazer o que você quiser. Mas o Saulo entendeu que ele tinha que jogar tudo fora. Porque ele entendeu que ele era um pecador miserável e que ele precisava começar nada, aleluia. E o ego humano é tão grande que nesse momento Satanás vai vir com uma seca na nossa cabeça. Mas você é bom, você sempre fez alguma coisa de bom, aleluia. Como se nós tivéssemos a qualidade, como se a palavra de Deus que diz que todos os pecados estão destituídos da glória não fosse verdade. O diabo está dizendo para nós: não é verdade que você está destituído da glória, não é verdade que você é de todo corrompido, não é verdade que Adão pecou e todos caíram em Adão. Se fosse dependência de você, lá no Éden você não tinha nem pecado. Mais ou menos isso que o diabo quer falar para nós. Aleluia, Jesus. E ele estava no coração dessa mulher. Às vezes o inimigo ele quer entrar no meu e no seu coração, e entra. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor estava falando com essa mulher para arrancar isso do peito dela, aleluia. O Senhor fala conosco nessa noite de hoje para tirar isso do nosso peito, aleluia. Aleluia. Essa mulher é uma mulher que se achava, aleluia, detentora de toda a verdade. Olha, ela corrige Jesus. Ela corrige Jesus. Você não vê que eu e você não podemos nos comunicar? Aleluia, Jesus. O Senhor, aleluia, é o Deus que põe por terra as barreiras. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ele põe por terra as barreiras. Aleluia. Ele põe por terra, aleluia, os grilhões do inimigo quando ele quer nos alcançar. Ele põe por terra tudo isso daí. Que Deus esteja te alcançando nessa noite de hoje, aleluia. Que Deus esteja te dando um coração novo. Que Deus esteja te dando um pensamento novo. Que Deus esteja te tornando uma pessoa, aleluia, Jesus. E me tornando também uma pessoa, aleluia, como disse na palavra do Senhor, aleluia, um povo zeloso e de boas obras. Não só zeloso de aparência, né? Então, eu me visto de uma aparência, aleluia, me robusco de uma aparência, mas eu preciso ter as boas obras da parte de Deus. As boas obras não são porque eu sou bom, são porque o Espírito Santo de Deus está na minha vida, aleluia, Jesus. E muitas vezes eu não pratico as boas obras porque a falta do Espírito Santo também na nossa vida, aleluia, Jesus. É um alerta de Deus. Então eu não pratico as boas obras por falta de Deus? Aleluia, Jesus. Quem que vai ser tão bom para entrar no nosso coração e falar: vá lá, visite, perdoe, ajude, estenda, se humilhe, 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 se humilhe mais uma vez, se humilhe mais uma vez, se humilhe mais uma vez. Igual na passagem que Jesus falou lá do homem que devia 50, o outro que devia 500, 5 mil, aleluia, muitos denários a mais, muitos talentos a mais, né? Aleluia. Jesus falou: pô, mas eu perdoei você era para ter perdoado o outro. E Jesus no final fala: assim vai ser como meu Pai que está no céu. Se eu não perdoares o pecado do outro, você também vai ser o pecado perdoado. Aleluia. Perdoar, meu irmão e minha irmã. Jesus aqui está nos ensinando. Ele está falando com uma mulher que não tinha crédito nenhum para falar com ele, mas ele se aproxima. Assim somos eu e você na presença de Deus. Eu sou assim. Não tenho crédito nenhum para Deus falar comigo. Não mereço nada. Não sou digno de nada. Eu não sou honrado em nada, Deus. Se não for a graça, a misericórdia de Deus, como diz um grande pregador, que eu esqueci o nome dele agora, era um dos pais da igreja, ele fala assim: eu me conheço, ainda que eu seja um pinto, alguém que queira colocar em mim, seja um pintinho, alguém que queira colocar em mim as asas de uma galinha, o inimigo é que eu me ache um gavião, uma águia. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Aleluia, Jesus. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Eu sou mau por natureza. Eu, Camilo, sou mau por natureza. Aleluia, Jesus.
Se não for o Espírito Santo agindo em mim, se não for o Espírito Santo agindo na sua vida, você que está me ouvindo, nós somos mal por natureza sim, a ruindade está em nós sim, a maldade está em nós sim, a vingança mora em nosso lábio, mora em nossa mente, mora em nosso coração. Se não for o Espírito Santo, Deus, aleluia, Jesus, não tem liberdade em nossa vida não. Aleluia, Jesus. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Aleluia, Jesus. Não no mau sentido, não que eu sou de todo pior, mas eu sei que o inimigo, ele, a todo momento, ele quer suscitar um mau homem dentro de mim. Pelo menos em mim é assim. Aleluia, Jesus. E glórias a Deus. Às vezes nós somos 100% espiritual, não sentimos mais nada de errado, né? Não sentimos mais pecado, não praticamos mais o erro, não falhamos mais, só estamos aguardando o arrebatamento, vamos ser arrebatados igual Elias numa carruagem. Aleluia, Jesus. E glória a Deus. Eu acredito que não é muito assim, mas tem crente para tudo, né? Aleluia, Jesus. O capítulo 4 de João, no versículo de número 10, Jesus responde àquela mulher arrogante, aquela mulher que falou: não fale comigo. Eu falei: tá bom, não é para falar com você. Eu só vou te falar uma coisa aqui, ó. Se você conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz? Quem é que te diz dar-me de beber? Tu me pedirias de beber, e ele te daria de água viva. A mulher respondeu a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar a água do poço fundo, de onde tens água viva? Versículo 12: És maior do que nosso pai Jacó, que deu o poço, bebendo ele próprio e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: qualquer que beber essa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A mulher respondeu: Senhor, dá-me de beber, para que eu não mais se tenha sede e não mais precise vir tirá-la. Jesus respondeu: vai, pode ir lá, chama teu marido e vem cá. Esse versículo 16, ele é um versículo muito especial, porque é o versículo onde Jesus está, o famoso jogando verde. Vai lá, chame seu marido e vem aqui. Jesus está falando para ela: vamos ver se a minha palavra tem poder ou não na vida dessa mulher aí. Deixa eu ver se ela vai entender que sou eu que estou falando com ela mesma. Muitas vezes Deus está tentando falar conosco em várias. Deixa eu jogar um verde aqui para falar que essa pessoa aqui é irada. Deixa eu jogar um verde aqui para falar que essa pessoa é igual um vulcão. Deixa eu jogar um verde aqui para falar que ele, Camilo, precisa de mudança. Para falar que essa pessoa que está me ouvindo precisa de mudança. Para falar que nós precisamos de mudança de temperamento, que nós precisamos de mudança de comportamento, que nós precisamos melhorar como crente, que nós precisamos melhorar como servo de Deus, que nós precisamos melhorar como pessoa. Aleluia, Jesus. Essa mulher falou: você não pode falar comigo, Jesus. Aleluia. Se há alguém que em algum momento nós desprezamos em nosso coração, você acha que Deus não está vendo? Não responda para mim, responda para você, é um culto online. Se há alguém, meu irmão e minha irmã, que em algum momento nós desprezamos, algum momento, pode ser um mendigo, pode ser alguém que não gosta, alguém que a gente não gosta. Aleluia, Jesus, porque agora nós temos essa liberdade. O homem mau está em nós, não é só o Espírito Santo. Por isso que é embriagai-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito. Aleluia, Jesus. Se há em algum momento nós olhamos para alguém e pensamos o mal, ou falamos o mal, ou proferimos o mal, aleluia, Jesus, e nós achamos que Deus está lindo, que Ele não me matou, então Ele está aprovando. Aleluia, Jesus. E aqui Jesus também não vai matar essa mulher. Essa mulher está lá: não fala com você porque você é judeu, eu sou samaritana. Na cabeça dela está certo. Quantas vezes nós estamos certos? Aleluia, Jesus. E às vezes nós podemos até estar certo mesmo, aleluia, Jesus. Mas isso não significa nada para Deus. A nossa certeza, a nossa congruência de fatos não quer dizer nada para Deus. Não quer dizer nada, Deus não está preocupado com isso não. Deus quer ver em nós o Filho dele. Deus quer ver em nós Jesus. Deus quer que a luz de Cristo resplandeça na mão de boca. Deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz, mas eu não falo com você. Você é samaritano, você é judeu, eu não falo com você. Deixa penetrar a luz, mas eu tenho algo contra você.
deixa penetrar, mas eu não gosto desse, não gosto daquele, não gosto daquele outro. Será que a luz de Cristo penetrou no meu coração e no seu coração? Ela pode ter penetrado uma vez ou outra, mas ela tem que penetrar todo dia, a todo momento. Aleluia, Jesus. E aquela mulher vai ser advertida. Jesus falou: chame seu marido. Pegou na veia dela, né? Ali estava vindo a famosa revelação do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Está pegando na veia. Aleluia, está pegando na veia. Está pegando certeira ali. Chama seu marido lá para conversar com você, com ele. Vamos se ajeitar todo mundo aqui. O versículo 17 é revelador. O versículo 17, ela não vem cheio de coisa, não gosto também, é judeu, eu falei que não é para falar com você, eu falei que eu não gosto de você, eu falei que você não gosta de mim, eu falei que você está aqui para me perseguir, eu falei que você... Nada, não virou um vulcão, né? Puf! Agora também eu odeio você, não quero olhar para você. Ela fala no versículo 7, olha o que ela fala. Olha quando Jesus entra na nossa vida. A mulher respondeu: não tenho marido. Tenho marido, e disse-lhe Jesus, só respondeu isso. Olha a resposta dela: meu irmão e minha irmã, quando nós estamos diante de Deus, Deus está muito preocupado com a nossa sinceridade, mais do que a nossa grande aglomeração de palavra e explicação. Aleluia, Jesus. Às vezes eu e você temos que se explicar por horas de alguma coisa. Quanto mais nós explicamos, pior vai ficando a coisa. Quanto mais nós queremos explicar alguma coisa, pior vai ficando. Aleluia, Jesus. Ela não fica dando um monte de explicações. Eu separei do primeiro, vou te contar. Separei do primeiro, separei do segundo, separei. E perceba também que Jesus não fica rodeando com ela, Jesus. Jesus vai direto ao ponto. Tem que resolver essa parte da sua vida aí. Você tem que ser resolvido. Jesus não é como eu e você, que deixa as coisas pendentes. Uma bola de neve, né? Vai crescendo, tá no 24º marido, tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo certo, tudo bonito, tudo maravilhoso. Parabéns para você. O que é? Qual o casamento que você tá aí? O 45º? O que você tá aí? Tá numa outra aventura aí? Tá tudo certo, tudo legal, parabéns. Palmas para você. Deus vai na veia. Olha, é o seguinte, é assim que Deus trabalha conosco. Só que Ele vai com amor. Ele vem com amor. Leia a Bíblia aí, pode ver na sua casa, se não é isso daí que Deus está falando na palavra dele. A mulher só respondeu uma coisa: não tenho marido. Não tenho nada. Eu acho que deve ter sido como a Bíblia não diz, mas ela deve ter respondido com uma voz embargada. Não tenho nada. Não tenho marido, não tenho nada. Não. Jesus gosta da resposta dela, porque Jesus, Ele veio para que eu e você se arrependa do nosso pecado, não continue no nosso pecado. Sabe, uma vez eu pequei e uma vez Deus me corrigiu. Nunca mais pequei nesse pecado. Mentira. Mentira minha e mentira sua. Mentira minha e mentira sua. Porque a Bíblia diz que Deus não nos tenta. Nós somos tentados na nossa concupiscência. O inimigo sabe onde nos pega. O inimigo sabe onde ele vem nos tentar. Ele vai tentar cada um do que ele vê que a pessoa é fraca. Aleluia, Jesus. Ele sabe o que ele está fazendo também. Se ele tentou Jesus, você imagina? Ele tentou aí, se prostrado me adorar, ele tentou rei. Mas ele pensou: não tenho nada a perder. Mas ele não vai tentar Camilo, né? Camilo é muito forte, é muito cheio do Espírito Santo. Uma vez eu pequei, meu irmão, aí nunca mais eu pequei. Da onde nós tiramos isso da nossa cabeça, meu irmão e minha irmã? Da onde que nós tiramos essa informação? Da onde que nós tiramos isso? Da onde que nós tiramos que uma vez eu nunca mais vou pecar, então pecar? Da onde? Se não for a graça e a misericórdia, o diabo nos tenta todo dia. Pode ficar tranquilo, você que está sendo tentado aí. Busque força em Deus, que Deus vai te ajudar. Mas não pense: não, isso não é verdade, aleluia, Jesus. Não é verdade. Nós estamos aqui, aleluia, o inimigo das nossas almas anda bramando como leão, buscando quem possa tragar. Aleluia, Jesus. E Jesus não fica: eu queria uma resposta melhor, eu queria que agora vamos aqui fazer uma fila aqui, chamar todo mundo aí para mostrar. Ele não está preocupado com isso. O negócio é no particular. Aleluia, Deus trata conosco no nosso particular. Ele poderia nos envergonhar. Se ele quisesse, ele falaria de todo mundo da igreja, do maior do menor, ele esculacharia todo mundo. A Bíblia diz
que a glória de Deus é esconder as coisas. Esconder. Não foi nada. Mas a glória do homem é trazer tudo à tona. Quando eu e você trazemos tudo à tona, nós estamos tirando a glória de Deus. É o que a Bíblia diz, aleluia. E Jesus, no particular com ela fala assim: não tem marido. Jesus disse STB, não tem marido. Jesus viu no coração da boca para ter arrependimento aí. Nessa noite de hoje, meu irmão e minha irmã, Deus, aleluia, está tirando de nós aquilo que tem nos impedido de buscar as coisas de Deus na sua totalidade. Deus está tirando de nós aquilo que tem nos impedido de sentir a presença de Deus. Deus estava tirando, essa mulher estava tirando água do poço, mas vai ser derramado dentro dela uma água que jorra para a vida eterna. Quando a água limpa de Jesus entra, toda a água suja sai para fora. Aleluia, Jesus. E a água do Senhor está entrando na sua vida, na sua casa nessa noite de hoje, através da sua santa e bendita palavra. A água do Senhor está transbordando aí na sua casa, no seu casamento. Ele está limpando as impurezas, está tirando a sujeira, está tirando, aleluia, o que não procede de Deus. Ouça, medite e creia na palavra, porque a vida dessa mulher foi transformada, e a minha e a sua também vai ser para a glória de Deus, se assim nós também desejar na presença do Senhor. E Jesus falar para ela: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Jesus te traz uma revelação da parte de Deus, né? Além de você ser pecadora, mas não tenho raiva de você. Você vê, às vezes nós queremos ficar nervoso com o irmão, com a irmã, e esquecemos dos 70 vezes 7, né? Nós esquecemos, serve para um, serve para mim. Aleluia, Jesus. Se eu guardo mágoa de alguém, eu estou errado. Se você guarda, você também está errado. Jesus não guardou mágoa dessa mulher. Não tem problema, esquenta a cabeça. Você tentou me enganar, mas está tudo certo aí. Não tem problema nenhum, já passou. Eu conheci um servo de Deus uma vez que ele era assim, coisas terríveis aconteciam para ele. Aí pedia perdão para ele, falou: tudo bem, já passou, já está tudo bem. Estava de cabeça não. Que tremendo que ele tinha essa facilidade de perdoar. Eu sempre admirei isso, porque eu não sou assim, mas o Senhor me muda, porque eu quero ser assim. Eu não sou assim, não vou mentir. Acha que eu sou mentiroso? Acha que eu não me conheço? Eu sei quem que eu sou. E não é bonita essa conduta de ser uma pessoa muito estourada, nervosa. Eu guardo mesmo, falou para mim, não é legal. Não é característico de servo de Deus. Me ofendo com tudo. Essa mulher não se ofendeu. Deus falou para ela: você não tem marido, e o que você tem não é seu. Os outros 5 que você tinha também não era seu. Mas ali foi na surdina, Jesus falando ela com Jesus. Tinha discípulo, tinha ninguém perto. Mas o poder de Deus acontece aqui também no particular. Aleluia, Jesus. Deus trata no nosso particular nessa noite de hoje. Deus está tratando com o pessoal que está nos ouvindo aqui no seu particular, aleluia. Deus está te livrando da vergonha. Ele está te tratando no particular nessa noite de hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se dissesse em verdade, a mulher respondeu: Senhor, vejo que tu és profeta. Aleluia, Jesus. Nossos pais adoraram no monte, e dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Vamos terminar essa palavra, que já passou bastante do horário. Então Jesus lhe disse: mulher, creio que chegará a hora em que neste monte, nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vinda é a hora, e na verdade já chegou. Olha a palavra que tem para nós: em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, não é na carne, e em verdade, porque é esse tipo de adoradores que o Pai procura. Importa, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Não vou me prolongar mais na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Curva sua cabeça, pessoal, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa noite de hoje, estamos aqui orando, meu Deus. Obrigado pela palavra. João capítulo 4, desde os versículos iniciais até proximamente o versículo número 24, meu Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, ilumina a mente, limpa o coração.
tira da nossa mente tudo que não procede do Senhor. Naquele dia aquela mulher foi pegar água do poço, mas a água verdadeira, a água eterna brotou de dentro dela e limpou ela de dentro para fora. Que a água do Senhor, que a palavra do Senhor brote de dentro da minha vida, brote de dentro da vida do meu irmão e limpe de dentro para fora, meu Deus, cada vida, cada irmão, cada irmã. Que haja paz dentro desse lar, que haja paz dentro dessa casa. Muda o meu comportamento, muda o comportamento da minha irmã, que o Senhor tenha liberdade para falar conosco, em nosso coração, em nome de Jesus. Abençoa essa tua igreja, abençoa meus irmãos e da vitória nesta noite de hoje, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças.